quem está nas plataformas em áudio, vou anunciar a presença do CREAS, através da psicóloga e coordenadora Carla Chelotti Seolim, da OAB, aqui representada pela Carla Machado Kloss, e da doutora Marcela Seixas Neto, que é psicóloga, e aqui está em nome dos Rotary Clubes de Tupã-Ciretã, para a gente destacar um tema importante, delicado, um tema que precisa ter toda a divulgação, a amplitude possível, pois trata-se do Agosto Lilás, né, que foi criado lá em 2022 e, em síntese geral, é uma campanha que objetiva instruir a população a como identificar e a reagir a casos de violência contra a mulher. E na violência patrimonial, moral, psicológica, sexual, física, enfim, tem vários tipos de violência. Para a gente ampliar essa informação, nós começamos com a psicóloga e coordenadora, a Carla Chelotti, e coordenadora do CREAS, a Carla Chelotti Seolim, a quem nós agradecemos pela gentileza de estar aqui presente, nos trazendo essas informações. Bom dia, Carla, como é que está, amiga? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos falando de um tema de extrema importância e dizer que no nosso município, sim, existem, infelizmente, muitos casos de violência doméstica. E este ano nós tínhamos nos planejado para fazer uma ação em conjunto, porque o CREAS é um serviço que dá o atendimento e acompanhamento às mulheres vítimas de violência ou qualquer pessoa que passou por alguma violação de direitos. E esse ano, então, a gente quis fazer uma parceria com a OAB, né, a Ordem dos Advogados, que também atendem muitos casos voltados a isso, e o Rotary, por também estar fazendo um projeto interno, né, e dentro do distrito sobre o empoderamento feminino, empoderamento de meninas. Então, esse ano a gente pensou em unir as forças e fazer ações voltadas a esse mês. Só que devido ao período eleitoral a gente teve que ter um cuidado, né? E então estamos hoje aqui falando um pouquinho sobre o tema. Existe uma rede dentro do município para atender as vítimas de violência, assim como existe a delegacia para fazer os relatos. E eu venho com uma informação que o ano passado, foram dados passados pelo Dr. Anderson, delegado, teve 115 denúncias, registros na delegacia de medida de violência doméstica. E neste ano, eu até fiquei bem contente com os dados. Apesar que esse ano nós estamos recém no meio do ano, né? Sim. São 58 casos que chegaram. E o que a gente percebe, Miguel? Que as pessoas têm buscado o registro, o BO, e depois vai para o jurídico, para o Poder Judiciário para medida protetiva. E quando o Poder Judiciário encaminha ao nosso setor, que é lá no nosso setor que a gente vai fazer o acolhimento, ver o que gerou esse registro, nesse ano, desses 58 pessoas que fizeram o registro, 16 tiveram em acompanhamento no nosso setor. Novos, né? Uhum. Então, a gente vê essa grande dificuldade de, às vezes, chegar até o setor para o atendimento, para realmente a gente trabalhar algumas coisas que possam não ter uma reincidência, porque muitas vezes isso também acontece. O ano passado, o Dr. Anderson colocou aqui que teve 12 reincidências, e nesse ano teve 11. Então, no intuito que a gente possa trabalhar para que essas pessoas que já passaram por um registro que não venha a ter que acontecer novamente, e também fazer um trabalho para que a gente possa, as pessoas se sensibilizar no sentido de que prevenir quanto a isso. Às vezes a pessoa chega numa situação onde já gerou a violência física, tem a violência psicológica, às vezes as pessoas não identificam que é uma forma de violência. Então, o nosso município tem uma rede que as pessoas podem sim e devem procurar. Inclusive, hoje pela manhã, um dos postos de saúde entrou em contato comigo, que chegou uma mulher vítima de violência, o posto já nos encaminhou, também fez toda a orientação para que vá até a delegacia fazer o BO. Então,
E isso é importante, a nossa rede está bem organizada para que a gente possa estar encaminhando para cada órgão que cada um tem o seu papel. Uhum. Quer dizer, um dos pontos de acesso é o próprio posto de saúde, é um dos pontos de acesso. Exatamente. Uhum. Os outros pontos que normalmente o pessoal procura, além do posto de saúde, quais são? Um dos maiores locais que mais chegam é o hospital, só que muitas vezes a pessoa não chega lá pela situação da violência, e se por uma outra questão, mas é o hospital, é o posto de saúde, o CRES, o CRAS, a própria delegacia, onde vai fazer o registro, a brigada militar, porque às vezes, dependendo do horário, né, muitos casos chegam pela brigada, mas é importante cada pessoa nesse papel, porque a brigada ela vai fazer o registro, a delegacia vai fazer o registro e a investigação. O Poder Judiciário vai liberar a medida protetiva. O CRES vai fazer o atendimento, o acolhimento nesse contexto. Uhum. Carla, dos casos que chegam a você, dá para definir assim uma violência mais comum, ou de maior volume, a mais típica, tem uma mais característica, ou é muito variado o tipo de violência que vocês atendem? O que tem chegado bastante é violência patrimonial, que é uma violência que tem surgido bastante. E a violência física. Geralmente a violência física é porque antes gerou uma violência psicológica. Então, se isso não conversado, se isso não dialogado, vai gerar sim a violência física. Perfeito. Essa é a Carla Cherottiolin, psicóloga e coordenadora do CREAS, nos trazendo um pouco mais de informações sobre o Agosto Lilás. Também a Carla Machado Clós está aqui, ela é advogada e também está representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Tupã-Ciretã. Sobre esse contexto, Carla, o que você e a subseção de Tupã-Ciretã podem nos falar com relação à realidade nossa aqui em Tupã-Ciretã e a atuação da OAB junto às mulheres, principalmente? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Mais uma vez, então, agradecendo a oportunidade, porque a OAB, enquanto entidade nacional, né, ela tem esse movimento, essa preocupação, tanto da instrução quanto até da defesa do indivíduo, frente aos acontecimentos de violência. E aqui eu represento a Comissão da Mulher Advogada, como presidente, dentro da subseção, e nós fazemos vários movimentos, inclusive a nível estadual. Né? É uma rede, né, da Comissão da Mulher Advogada do Estado, e dentro da OAB existem vários movimentos, né, que a mulher ela é protegida. E hoje nós até pensei de falarmos, porque a Lei Maria da Penha fez 18 anos, e ainda temos muitos casos de violência, né, e muitos desconhecimentos a respeito dela, inclusive o mau uso dessa lei. Hoje as mulheres, elas por outros motivos, elas acabam acionando o Poder Judiciário e acabam gerando uma situação que hoje a gente chama, tem um delito para isso, né, de denunciação caluniosa. A mulher acaba envolvendo o Poder Judiciário, a polícia, né, e a rede de apoio, e às vezes o delito não ocorreu. Então, a mulher também tem que ter conhecimento que ela pode estar incorrendo num delito bem sério, bem grave, com sanção penal, né, de 2 a 8 anos de reclusão, inclusive. Eu acho que são coisas que a gente tem que trazer, porque a lei e os entendimentos do Poder Judiciário, eles vão alterando conforme a nossa sociedade ela vai evoluindo. Então, nem sempre o homem é absolutamente culpado. Muitas vezes a lei é utilizada de uma forma equivocada. Uhum. Então, a OAB e a comissão ela também serve para instruir. Né? Eu mesma já fiz outras palestras em escolas, algumas falas para instruir jovens. Né? Até esse ano, nosso objetivo era ter uma conversa com os adultos. Infelizmente, não foi possível, pelo menos nesse momento. E hoje estamos aqui para falar isso, né? Esse alerta, esse puxado à instrução, porque todos nós precisamos nos instruir, precisamos analisar as nossas atitudes e as consequências que elas geram. Uhum. Então, a Lei Maria da Penha está aí com 18 anos. Em 2015, sobreveio a Lei do Feminicídio. Infelizmente, a gente tem tido muitos casos no Estado e no âmbito nacional. E mesmo com todo esse movimento, com vários agostos, né, que a gente faz esse trabalho, várias falas, e mesmo assim acontece.
Então, as violências previstas em lei são 5, né? A física, a patrimonial, a sexual, a moral e a psicológica. E chegamos num ponto em conversação que a principal adentrada à violência física é a psicológica, né? Então, até a Marcela depois vai falar de toda essa questão e da fragilidade feminina, né? Pela questão da dependência, às vezes, econômica e emocional desse companheiro que acaba violentando essa mulher. E a população acredita que a violência é só violência física. Pelo contrário, a física vai ser a última. E, às vezes, a derradeira que acaba com um desfecho morte. E atrás disso vem toda uma questão familiar, uma questão até de cultura, né? De que a mulher está abaixo do homem e precisa obedecê-lo. E então a gente tem que instruir, eu volto muito na tecla da instrução, da educação, para que nós formemos indivíduos cada vez mais instruídos e de equidade, de entendimento e consciente, né, das consequências de que cada ação pode gerar. Uhum. Carla, perdão, é a Carla mesmo. Eu estou confundindo com as duas Carlas aqui. Carla, no caso da mulher ter dúvida se a intenção que ela tem, a ação que ela queira fazer está dentro do contexto da lei ou não, ela pode ter algum auxílio na OAB? Ela pode procurar a OAB ou ela tem que procurar um advogado particular, procurar o CREAS, enfim, como é que ela deve fazer? A OAB Sucessão, ela não faz esse atendimento, né? A OAB é destinada aos advogados. Mas ela tem a liberdade de procurar um advogado particular, a Defensoria Pública, né, que está em loco no fórum, pode procurar o CRES. E é bom, às vezes, até com uma pessoa amiga, né? A pessoa, às vezes, fica tão envergonhada que acaba se fechando e acaba vivenciando muito tempo essa violência. Mas, às vezes, assim, dentro da família, com alguém que tenha um pouco mais de entendimento, um amigo, um psicólogo, né? Para que essa pessoa ela se tome de coragem. Hoje a gente fala muito do empoderamento, né? Mas esse encorajamento de perceber que às vezes não é só uma dor dela, né? Dentro da casa pode ser a dor do filho que percebe. Já fiz algumas falas em escolas e as crianças trazem muito essa vivência de agressões verbais, né? A coação moral, patrimonial. E, por fim, até a física. Então, as pessoas podem procurar, inclusive em pessoas amigas, né, essa fala, para se darem conta, muitas vezes, de que estão passando por violência. Né? Elas não devem ficar inibidas com a possibilidade de elas não utilizarem corretamente a lei. O que elas devem procurar uma orientação para usar a lei de forma adequada. Exatamente, exatamente. Porque nessa questão da lei é uma questão muito grave, porque daqui a pouco não houve, de fato, o que essa mulher pode estar alegando, né? Mas isso não quer dizer que ela se cale frente às situações que ela passe. Sem dúvida. Mas, por exemplo, uma medida protetiva que vai defender essa mulher pode causar muitos danos ao agressor, ou que talvez até nem seja de verdade esse agressor. Então, não quero confundir, mas assim alertar para isso. Hoje em dia, a gente sabe que o poder público, né? Desculpe, que a justiça pública, no caso o Ministério Público, ele pode acionar e processar essa mulher. Né? Então, o homem, o agressor, não é ele que vai gerar esse processo, que vai processá-la. Ele vai fazer, vai procurar os direitos dele e vai virar uma ação incondicionada. Né? Que o promotor ele vai acabar instaurando um inquérito e essa mulher vai ser investigada. Ela vai ter direito também a essa defesa. Mas para que isso não aconteça, porque é muito constrangedor, né? Essa mulher precisa saber, sim, o que pode ocasionar uma inverdade que ela diga no Poder Judiciário, para a polícia, ou até para a gente, né? Porque quando o advogado é procurado, o advogado vai acreditar na versão do cliente. Né? E tem toda uma ética que a gente vai seguir e a gente tem entendimento legal para instruir essa pessoa. Assim como o CREAS, como na própria delegacia também, né, o defensor público dentro da defensoria, estamos preparados para instruir essa pessoa da melhor forma possível. Marcela Seja Neto está aqui junto conosco também e também faz parte desse trabalho aí de clarear, de trazer mais informações sobre o Agosto Lilás, a violência na mulher.
Na sua especialidade, na sua atuação, na sua área, como é que está a realidade que você percebe aqui na nossa comunidade e que orientações ou sugestões você dá para que se minimize, se diminua essas violências aí? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Então, é muito importante essa questão da violência, porque ela é muitas vezes sutil. Ela não é uma violência tão escancarada quanto a gente imagina. Ela acontece de forma quase que rotineira, de algo muito natural no dia a dia. Então, é bem importante essa conscientização para a gente ficar sabendo o que é, de fato, uma violência psicológica. A violência psicológica, muitas vezes, ela é até aprendida, ela é passada de geração em geração, porque meu pai trata mal a minha mãe, e isso é muito, entre aspas, natural, visto como natural. Eu acabo tratando mal a minha esposa, que acaba sendo um ciclo vicioso, digamos assim. Uhum. Então, ela é muito sutil e ela acontece no dia a dia, de que forma, né? Para as pessoas compreenderem um pouquinho o que eu presencio muito no consultório. São pessoas, as pessoas que violentam, são pessoas que vão destruindo passo a passo a autoestima, né, da companheira. Então, você é gorda, você é feia, vão afastando dos amigos, sem mim você não vive, né? Essas falas são muito comuns da pessoa que violenta, né? Uhum. Vai colocando a vítima numa condição de baixa autoestima. Ela vai se isolando dos amigos, se isolando da família, entregando o seu patrimônio. Então, é algo muito velado, muito sutil, e não só a agressão física, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Então, e essa violência destrói. Tem mulheres que se suicidam, tem mulheres que entram em depressão, e isso também pode acontecer, claro, com homens, né? Uhum. Que também existem homens vítimas, mas a gente está falando aqui mais especificamente das mulheres, Sim. o que não quer dizer que os homens também não possam se identificar, Uhum. né, com essas questões. Então, é importante essa alerta, com muito carinho que eu aceitei esse convite do CREAS sobre o Agosto Lilás, referente ao Agosto Lilás, para que as pessoas compreendam o que existe e vejam com outros olhos as suas relações, né? Porque as pessoas apaixonadas acabam encantadas e muitas vezes têm o seu emocional destruído, né? Pode-se dizer que isso deve-se também a uma questão cultural. Você falou antes na questão cultural, não só do homem ser o agressor, mas da mulher ser a vítima, e ela consentir com isso, ou ela entender que isso é o natural? Sim, sim. É uma questão muito... A mulher sempre foi muito submissa, né? Isso é uma questão de gerações, que vem passando de gerações em gerações, assim, que a mulher não tinha voz ativa até muito pouco tempo atrás, né? Até mais ou menos a década de 40, 50, a mulher não tinha muitos direitos, menos ainda de se expressar. Então, ela acaba entendendo inconscientemente como muito natural. Alguns fatos que a menosprezam, né? Tirando as suas qualificações, denegrindo a sua imagem, colocando ela numa condição de submissão. Então, isso é muito cultural. Uhum. E isso fica registrado no nosso inconsciente. A gente tem uma memória chamada hipergenética, que é uma questão que fica registrada no nosso inconsciente e a gente passa através das gerações. Uhum. Então, é bem importante a gente estar atento para ir desconstruindo essa história e se colocando num papel de igualdade, no sentido de respeito. Não que a mulher tenha que ser igual ao homem, mas o respeito entre ambos deve ser igual nesse sentido. Aqui está colocado na pauta também que você está representando os Rotary Club. Eles estão fazendo algum trabalho através dos Rotarys? Nós temos um trabalho de empoderamento de meninas, em que a gente visa realmente mostrar para as meninas o que é a violência, como elas devem se colocar, quais são as suas responsabilidades e os seus ganhos na sociedade, que é para já começar a modificar essas gerações que estão vindo por aí, dando um novo olhar, que a ideia é ressignificar, dar um novo olhar para essa mulher, né, que está crescendo. Uhum. Como é que tem acesso a esse programa? O Rotary vai até as meninas vão até o Rotary, como é que funciona? O Rotary vai até as meninas. Uhum. A gente faz os programas no sentido de que o Rotary ele vai até as instituições levar as informações necessárias, e é feito com Interact, com Rotaract, com legal. esses dentro do próprio clube.
Vai nas escolas. Depois a gente pode ir para as escolas. Perfeito, muito bem. Bom, a gente está conversando com a psicóloga e coordenadora do CREAS, a Carla Chelat-Ciolin, com a advogada e representante da OAB, a Carla Machado Kloss, com a psicóloga e aqui representando os Rotaries Clubes de Tupã-Ciretã, Marcela Seixas Neto, sobre o Agosto Lilás, uma iniciativa que veio lá do CREAS, a Carla nos procurou para trazer esse espaço, e a gente fica feliz em poder ter a presença delas aqui, trazendo esse tema muito delicado, muito importante e que a cada vez que torna-se a tocar nesse tema, a gente fica com a pergunta: ainda existe isso? É possível que ainda esteja acontecendo, né, esse tipo de comportamento? E, infelizmente, sim, né, os registros policiais indicam só neste ano 58 casos oficialmente registrados aqui em Tupã-Ciretã. Isso não quer dizer que não tenham mais, provavelmente tenham, né, e não tenham chegado até a instituição da Polícia Civil. Né, desses 58, 16 o CREAS está acompanhando, né? E a gente, claro, espera que com o decorrer do tempo, com a maior divulgação e amplitude desse tema chegando até as pessoas, isso seja diminuído. E a gente torce para que isso aconteça. Mas ficamos felizes de poder ter a presença delas aqui. Eu vou deixar o microfone à disposição, se algo mais queiram comentar, complementar ou trazer. Eu vou fazer a ordem inversa, começar pela Marcela e terminar com a Chelote aqui, então, agora, né, nesse sentido. Marcela, você gostaria de colocar mais algum detalhe, acrescentar mais algum aspecto? Por favor, fique à vontade. Sim, eu gostaria de lembrar que a violência emocional, ela coloca em cárcere também, né? Não é um cárcere físico, mas é um cárcere emocional. Então, que as pessoas tentem compreender que uma relação a dois é para ser leve, é para ser fluida, é para ter paz. E que tudo que tira a minha liberdade, o meu brilho, a minha autoestima, eu preciso repensar, porque ela deve estar bem errada. Talvez seja mais difícil de detectar ou não, das violências. É a mais difícil de detectar, porque as pessoas encaram como algo muito natural. Uhum. É muito e natural. Às vezes é dissimulado, é disfarçado, não é tão escancarado assim, né? É muito sutil. É muito sutil. Muitas vezes é vista depois de uns 7 anos de relacionamento, ou na hora de uma separação, ou que por bens, por disputa de bens, que os problemas começam a ser vistos de outro modo, né? Então, Perfeito. É uma violência muito sutil, mas que a gente pode ficar atento. Se a gente prezar pela nossa saúde mental, se nós prezarmos pelo nosso bem-estar, a gente não vai permitir que ninguém nos faça mal, nem nos diminua. Perfeito. Então, é uma dica aí importante. Perfeito. Era isso, Marcelo? É isso, muito obrigada. Não, capaz. Bom, Carla Kloss, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Então, eu acho, para encerrar a minha parte, né, dizer que a legislação está aí como auxílio de todos e que também busquemos nos instruir, né, porque é muito difícil, como a Marcela falou, ser identificado, né, uma violência tanto psicológica quanto moral e a patrimonial, né? E a legislação, ela está aí para servir, para dirimir, né, qualquer litígio, mas o importante é o respeito, né? Tanto quanto ao companheiro, a família que sofre muito junto com tudo isso, e para que não deixemos chegar às vias de fato, né, de uma agressão física e com desfecho de feminicídio, tá? São delitos bem sérios. E que hoje no município, então, a gente está divulgando que temos esse serviço, esse amparo, porque muitas vezes essa mulher que é submissa ao homem, submissa muitas vezes pela questão patrimonial, ela acaba ficando calada, né? E aguentando de uma forma velada muita violência. E hoje a gente precisa abrir os olhos para isso. E aqui temos, então, suporte, né? O município oferece suporte, o judiciário oferece suporte, dentro da lei tem essas medidas protetivas, que se a gente fosse falar, a gente ia muito tempo comentando sobre tudo que o Estado ele oportuniza para essa mulher, para essas famílias, muitas vezes, que precisam desse amparo. E seria isso. A Comissão da Mulher Advogada faz esse trabalho, que é muito mais na questão da instrução, né, do que na defesa, mas a mulher que se sentir oprimida, que se sentir violentada, seja ela de que forma for, ela tem o pleno direito de buscar essas medidas que a protejam, que protejam os seus filhos, as suas famílias. Tá? Era isso e agradeço mais uma vez. Não, por isso. Mas Carla Chelat-Ciolin, nossa coordenadora do CREAS aí. Então, Miguel, mais uma vez, muito obrigada. E colocar para a comunidade que, na dúvida, procurem a rede de proteção,
o SF, o CRAS, o CRES, o CAPES, o hospital, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Promotoria, a Defensoria, o Fórum. Procurem esses setores. Muitas vezes a situação chega na situação mais grave, que é a de, né, fazer o registro policial. Mas qualquer um desses outros órgãos estão à disposição. E o CRES, principalmente, ele tem especialistas para atender famílias ou pessoas que estão passando por alguma situação de violência. Então, procurem. Às vezes, não deixar a situação chegar num fato mais grave, mas a gente fica à disposição e talvez num outro momento a gente vai poder realizar o que nós tínhamos nos planejado. E eu acho que é isso, assim, é poder proporcionar para a comunidade debater sobre o assunto, conversar sobre isso, não só com as crianças, não só com os jovens, que, como diz a Marcela, hoje em dia está se vendo muito relacionamentos abusivos, e eu falo muito nas nossas palestras, nas escolas, que os adolescentes, principalmente, estão deixando de namorar, eles já estão indo morar. E isso dá outras consequências. E a nossa ideia é poder, num outro momento, poder sentarmos e discutir com pessoas adultas sobre isso, até para entender de onde vem toda essa questão da violência, o que gera a questão das legislações, e ser um bate-papo que num outro momento a gente vai conseguir realizar. Então, muito obrigada, e os setores ficam à disposição da comunidade. Regina André está dizendo bom dia, excelentes colocações aqui, está aplaudindo as nossas entrevistadas na manhã de hoje. Bom, a gente teve o privilégio de conversar na manhã de hoje com Marcela Seixas Neto, psicóloga aqui representando aqui os Rotary Clube do Tupã-Siretã, Carla Machado Clóvis, advogada e aqui representando a OAB, e Carla Charlotte Cholim, psicóloga e coordenadora do CRES, nos trazendo sobre esse tema tão relevante que é a questão do agosto lilás. 9